Oi, amiga! Seja bem-vinda a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é a Karina e por aqui nós falamos sobre maternidade, rotina, vida com Deus e por aí vai. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a tal da maternidade leve. Será que isso existe mesmo? Ou é uma invenção da cabeça de algumas mulheres loucas, só para colocar um pouco mais de pressão em cima de nós que somos mães, e isso é algo inatingível. Então, vou falar para vocês a minha experiência com isso, depois também de passar pelo outro lado, sabe? Maternidade pesada, aquele fundo do poço. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, amigas, antes de mais nada, eu acho que para entender de fato se existe ou não esse lance de maternidade leve, eu acho que a gente precisa primeiro entender o que é essa maternidade mais leve, né? Essa maternidade que as pessoas falam de fato não ter peso, não ter fardo. Depois de um ano maternando, eu pude compreender que a maternidade leve é aquela que não carrega fardo. Não carrega fardo sobre a responsabilidade que nós temos. Então, abdicar de nós mesmos já não é mais um fardo. Abdicar daquilo que queremos, dos nossos sonhos, sabe? Em prol dos nossos filhos, já não é mais pesado. Então, já fica aqui meu primeiro ponto, sabe? Do que eu entendi. A maternidade leve não tem nada a ver com cansaço, não tem nada a ver com a rotina puxada que nós temos. Quem vive uma maternidade leve cansa tanto quanto a mãe que vive uma maternidade pesada, sabe? Tem uma rotina puxada tanto quanto. Então, ela também tem os afazeres de casa, ela também tem ali o cuidado com o filho como prioridade. A diferença é que essa mãe passou a entender a missão real do maternar, que é servir. Servir sem ter pena, servir sem ter culpa, servir sem de fato aquilo ser um peso. É se doar ao ponto de esquecer a si mesma e ser feliz com isso. Meu Deus, isso parece muito inatingível. Isso parece muito surreal. E foi exatamente aí nesse ponto que eu caí. Acabei entre esse primeiro ano de maternidade, né, enfim, sendo mãe do Theo, vivendo o outro lado, que foi a maternidade pesada. Eu não cheguei de fato a compartilhar isso com ninguém, mas eu vivi o fundo do poço da maternidade. E tudo isso foi regado de muita exaustão. Então, no período em que eu estava mais exausta, com uma privação de sono lá no topo, sabe? Extremamente cansada e desnorteada, eu passei a odiar o meu maternar. Para mim, tudo tinha um peso. Para mim, tudo tinha um fardo. E foi quando eu percebi que, meu Deus, eu acho que eu não estou vivendo a maternidade como o Senhor destinou para mim que seria. Porque tudo para mim era ruim, amigas. Era ruim colocar o Theo para dormir. Era ruim ninar ele quando ele acordava à noite. Para mim era chato ter que dar comida, era chato escovar os dentes, era chato cortar as unhas, era um porre ter que ficar escutando ele chorando durante o dia, resmungando, sabe? Eu passei a pensar muito mais na vida que eu tinha antes de ser mãe. Então eu pensava no que eu podia fazer, na forma que eu vivia, toda a liberdade que eu tinha. Eu passei a questionar e achar ruim o fato de eu não poder ir sempre a todo lugar, na hora que eu quisesse, como eu quisesse. E isso me destruiu de tal forma que mudou completamente o meu comportamento como mãe, como esposa, como filha do Senhor e aqui dentro da minha casa. Eu estava frustrada, sabe? Amargurada, rancorosa. Eu vivia de cara fechada, de cara feia, muito estressada, sem paciência. E quando eu me toquei disso, foi muito, muito pesado. Porque aí eu realmente me toquei e percebi que eu estava vivendo do outro lado. E como foi que eu fiz para sair disso, né? Como foi que eu fiz para sair do lado do fardo, sabe? Ali, daquele fundo do poço de tristeza, para de fato viver o maternar que Deus queria que eu vivesse. Número 1, eu passei a ter rotina. Porque a rotina, minhas amigas, liberta.
A rotina te dá a possibilidade de descansar, tanto mentalmente quanto fisicamente. Eu estava acordando no automático. Eu não sabia o que eu ia fazer, sabe? O que eu tinha que resolver. Eu só deixava a vida me levar. Eu só ia. E isso estava me deixando louca, porque estava tudo uma zona, estava tudo fora de ordem, em todos os aspectos. Não é só fisicamente a casa, vida emocional, espiritual, meu mental, estava tudo um caos, tudo bagunçado. Então eu precisei criar rotina. Então hoje eu sei exatamente tudo que eu tenho para fazer, da hora que acordo até a hora que eu vou dormir. Parece robótico, né? Parece assim, uma vida meio sem sal, mas eu juro pra vocês, isso me libertou de tal forma que ainda que eu tenha algumas noites sem dormir por causa do TEL, a exaustão não me alcança mais, sabe? A minha mente, a minha cabeça, ela consegue se organizar e ela consegue fluir para que o dia continue e as coisas se mantenham no lugar. O segundo ponto foi entender de fato a maternidade como ela é. Feita de fases, feita de momentos, sabe? Uma entrega genuína e que tem um objetivo. Eu estou educando uma criança e preparando ela para que ela se torne independente de mim algum dia, mas não é agora. Neste momento, tudo que ela precisa é que eu esteja lá. E por que estar lá amargurada, de cara feia, se eu posso estar lá feliz, aproveitando os bons momentos? Momentos esses que vão passar e passam realmente muito rápido, eu já sei disso, eu já sinto isso. Então eu passei a entender, buscar a entender qual é realmente o objetivo da maternidade, sabe? A gente não tá aqui só pra de fato cuidar das tarefas da casa e manter o nosso filho vivo, né? Tem muito essa brincadeira, assim, que maternar é manter a criança viva e livre dos riscos todos os dias. Não é só isso. Eu tenho a oportunidade de formar um caráter, eu tenho a oportunidade de formar um ser humano. Então, isso é grande, é uma missão grandiosa e que depende absolutamente 100% dos pais. Eu preciso estar lá de corpo e alma. Então, o segundo ponto foi de fato entender qual é a grandeza da maternidade. A maternidade não te torna menor, ela não te torna inútil, né? Que é maior utilidade do que uma mãe para um filho. Depois que eu entendi isso, eu passei de fato a viver a maternidade como uma grande missão, porque é o que ela é, uma grande missão. O terceiro ponto foi trabalhar a minha impaciência, a minha irritabilidade e o meu imediatismo. Gente, eu sou muito imediatista, minhas amigas, muito imediatista, sabe? Eu quero que tudo seja pra ontem. Eu quero que tudo passe muito rápido, eu quero resolver as coisas logo, eu quero saber logo o que vai acontecer. E viver o desconhecido pra mim é muito difícil. E que é mundo mais desconhecido, minha gente, do que o da maternidade. Nosso bebê acorda todos os dias com uma personalidade diferente. Quando a gente pensa que pegou o jogo muda de fase e a gente não sabe de mais nada, porque é assim que é. Então eu passei a trabalhar a minha impaciência, a minha irritabilidade. E aí isso está conectado com o outro ponto, que é a espiritualidade. Minhas amigas, domínio próprio, paciência, mansidão são dons do Espírito Santo de Deus. E só Ele pode nos oferecer isso. Então eu passei a priorizar que meu momento com Deus tinha que acontecer. Não só aquele diário, né? Que isso também é muito importante na maternidade. Entenda, você não pode esperar ter só um tempo reservado ali para estar com Deus. Depois que você é mãe, você não tem esse tempo mais. Faça isso durante o dia. Ore enquanto você lava a louça, ore enquanto você limpa a casa, enquanto você nina o seu filho. Busque a Deus durante cada minuto do dia. Mas eu passei a entender que eu precisava entregar ainda um pouco mais. Então eu tenho aproveitado momentos ali em que o Theo tá ali brincando, sabe? Ele tá se distraindo com uma outra coisa. Eu leio a palavra, eu entrego aquele momento para Deus. Outra coisa que tá me ajudando muito nesse lance da impaciência é respirar, esperar passar o momento e só depois agir, sabe? E um ponto muito, muito importante, que eu precisei frisar isso na minha cabeça.
Nada do que os nossos bebês fazem são de propósito ou para nos atingir. Não é sobre nós. Eles estão enfrentando uma fase de crescimento e desenvolvimento absurda que eles não sabem lidar com os sentimentos deles, sabe? Com o que eles estão aprendendo, com esse mundo que eles estão descobrindo. Não é para nos atingir, sabe? Não é para fazer raiva. Entende? O nosso bebê, ele não vai ali na tomada enfiar o dedo 30 vezes por dia de propósito. Eu vou ali só para estressar minha mãe. Não é sobre isso. Quando a gente passa a entender que não é sobre nós, e sim sobre eles, fica mais fácil da gente lidar com essas repetições diárias, sabe? Aquela birra, aquela manha, aquele choro. Não é porque ele quer fazer raiva pra mim, não é porque o seu filho quer fazer raiva pra você, é porque ele tá perdido. Ele não sabe como lidar com aquele momento. Então, quando eu penso em externar, quando eu penso em explodir, eu me lembro, ele tá mais perdido do que eu. Porque eu posso até não saber maternar, mas ele mal sabe o que tá fazendo aqui nesse mundo, minha gente. Ele tá mais perdido do que eu, e o que ele precisa nesse momento é da minha segurança, sabe? É do meu conforto ali com ele. Vamos direcionar essa emoção dele e ensinar o que ele precisa fazer nesse momento. Então, juntando este combo, juntando estes pontos que eu expressei aqui, e claro que foi uma prática diária de cada um deles. Eu não acordei e simplesmente é isso. Que maternidade incrível! Não foi assim. Então foi diariamente esse trabalho. Eu consegui finalmente enxergar o que é essa maternidade leve. Sigo cansada? Oxe! Sigo cansada. Privação de sono é uma pedra no meu sapato. Uma pedra no meu sapato. Mas quando eu percebo que a exaustão está chegando, eu já tomo atitudes. Inclusive, eu acho que eu vou gravar um vídeo aqui para o canal justamente falando sobre isso. Assim, como vencer essa exaustão. E porque eu acho que senão vai acabar sendo um assunto que vai, sabe, puxar outra coisa. Mas eu acabei descobrindo aqui como organizar os meus sentimentos, enfim, a minha rotina, para entender quando a exaustão está chegando e como trabalhar no meu dia a dia estando com um bebê para que essa exaustão não chegue de fato. Mas quando eu começo a perceber isso, amigos, eu já começo a recobrar o meu juízo, peraí, porque a exaustão é o pontapé inicial da frustração. E quando a gente joga essa frustração no lugar errado, ou seja, no nosso caso aqui, nos nossos filhos, o problema começa a ser eles. Quando a gente pega a frustração da nossa vida e joga nos nossos filhos, o problema começa a ser o maternar. Aí a maternidade fica muito pesada. Aí maternar é péssimo, é terrível. Aí é quando aparecem aqueles comentários como eu me arrependi de ter me tornado mãe, sabe? Que a gente ouve muitas vezes. É justamente porque nós estamos colocando a nossa frustração no lugar errado, sabe? Porque se algo de errado está acontecendo, a gente precisa entender que escolha errada nós tomamos para que nós cheguemos ao ponto que nós estamos. Então, a autoanálise precisa ser diária. E eu tenho feito isso diariamente, para que só assim eu consiga realmente viver a maternidade com mais leveza, com mais humor, sabe? Assim. Então, o que eu quero dizer para você hoje, minha amiga, é se entrega, se joga, organiza a casinha, sabe? Tanto dentro quanto fora, sabe? Não vive nesse caos, não. O caos não é para maternidade. Entenda, nós passamos a acreditar que a maternidade envolve caos e tá tudo bem a gente viver no caos. Não está tudo bem. Tem como organizar cada coisa no seu canto, cada coisa na sua hora, para que a gente consiga viver de maneira organizada, tanto internamente quanto externamente. Então, assim, organiza a casinha, sabe? Fecha, blinda de comentários externos que acabem trazendo para você ainda mais peso. Se blinda da comparação. Nossa, como isso é importante. Se blinda da comparação. Para de se comparar. Para de se comparar com a Virgínia, que tem 50 babás, um corpo belo, perfeito, vive viajando, vive passeando, sorrindo, feliz e filmando as Marias como se nada tivesse acontecendo. Não se compara dessa forma, porque você só vai trazer ainda mais peso e ainda mais sofrimento para você, sabe?
Anota suas prioridades. O que é prioridade para você além do maternar? Poxa, eu gostaria muito que além de maternar eu conseguisse fazer isso, conseguisse fazer isso, conseguisse fazer isso. Anota suas prioridades e vai fundo, sabe? Vai nelas, mantenha o foco, mantenha a organização, que você vai ver que esse caos vai diminuir e a maternidade leve vai chegar por aí também. Lembrando mais uma vez, continuo cansada, continuo exausta, continuo com muito sono muitas vezes, mas maternar acabou se tornando muito mais leve por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado de alguma forma, tá? Nesse caos que você pode estar vivendo por aí do outro lado. E eu já quero que você deixe aqui nos comentários se você gostou, tá bom? Compartilha com alguma mãe que esteja vivendo esse momento turbulento neste momento. Se inscreve no canal, tá? E até a semana que vem, a gente se vê de novo. Um grande beijo, minhas amigas, e até a próxima. Tchau, tchau.